Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Verdade, meu dia de estar aqui era na semana que vem, né? Aí o pastor pediu para substituir ele aqui. E a nossa igreja, ela está com uma série de pregações falando a respeito da lei, né? E também do evangelho. E quando o pastor falou para mim a respeito dessa pregação, estava conversando com a minha esposa, falando para ela que Deus me mostrou algo muito interessante em um sonho. Quando um pai, ele deseja ter um filho, e ele sabe que ele vai ser pai, e a mulher sabe que ela vai ser mãe, o que esse casal faz? Esse casal, ele vai lá e faz todo o enxoval, não é assim que a gente faz? Prepara todo o enxoval, você vai lá e pega um berço, compra. Por quê? Porque você quer receber aquele filho seu. E foi isso que Deus fez com Adão. Antes de Deus gerar Adão, fazer Adão, Adão já existia no coração de Deus. Foi por isso que Deus foi lá e preparou tudo primeiro. Preparou as plantações, os animais. E aí Deus vai lá e coloca Adão para cuidar de tudo aquilo. Então, antes de Deus criar Adão, ali do barro, Adão já existia no coração de Deus. Foi por isso que Deus preparou tudo. E aí, por muitas vezes nós pensamos assim, mas por que Deus então criou a lei? As mamães aqui sabem, quando você tem uma criança, o que você faz? Você quer proteger ela, né? Você vai lá e coloca um berço, porque você sabe que se aquela criança rolar e cair no chão, ela pode machucar, ela pode perder a vida. E aí, Deus estabeleceu alguns limites para Adão. Então, antes de existir a lei mosaica, eu gosto de dizer que existiu a lei adâmica. Por quê? Porque Deus preparou para ele lugar para ele viver e colocou limites para ele. Falou: Adão, se você passar daqui para lá, a situação vai ficar assim e assim para a sua vida. Por muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus para a nossa vida. Por muitas vezes nós nos questionamos o porquê que Deus criou todas as coisas. E hoje nós vamos entender o seguinte, que a lei, depois da queda do homem, a lei, ela aponta para Jesus Cristo. Mas ela nos mostra a consequência da desobediência de Adão. E consequentemente a lei nos apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos aponta para quem? Para Deus, para o Pai. Então quando você começa a observar o processo da lei, o tempo todo ela está nos mostrando uma nova maneira de viver. Se você observar a lei, Deus estava mostrando para o homem o seguinte: essa não é uma forma correta de viver. E quando nós falamos a respeito da criação, que eu falei aqui do pai que gera o filho, você fica feliz quando você está para receber um filho. Só que os papais aqui sabem como é que funciona. Você vai lá, prepara o berço para a criança. Só que tem um momento que a criança, ela vai soltar algumas caquinhas, não é assim? E não é fácil de limpar, né? E muitas vezes as pessoas acham que Deus foi pego de surpresa. Irmãos, Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Nós precisamos parar de atribuir sentimentos humanos a Deus. Existe uma palavra muito interessante que se chama, a palavra diz, antropomorfismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Nós não podemos pensar dessa forma, porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Deus enxerga coisas que eu e você não consegue perceber, não consegue entender. E nós precisamos observar esses fatores. Não podemos pensar que Deus ficou assustado quando Adão errou. Ora, pastor, mas se Deus então sabia,
por que que ele não fez algo para impedir? Talvez muitas pessoas podem se questionar dessa forma. Mas aí, ele não seria Deus. Entende? Por isso que nós precisamos entender que Deus, Ele nos criou e nos deu essa oportunidade de escolha, de decidir como viver. Hoje nós vamos ler aqui na versão NVI, livro de Gênesis. Olha só, Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem Deus o criou, o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Olha que interessante. Todo esse processo da criação foi para glorificar o nome de Deus. Nós sabemos que quando Deus criou Adão ali, antes de Deus soprar nas narinas de Adão, Adão era só um pedaço de barro. Era simplesmente um pedaço de barro, né? O primeiro passo foi muito importante, mas aquele pó umedecido ali estava longe de ser um homem, porque ainda não tinha recebido o segundo milagre, que era o sopro da vida sobre as narinas daquele homem. Ou seja, Deus comunicou a sua própria vida àquela massa inerte, que não tinha sentimentos, não tinha nada. O fôlego divino permeou sobre o material e transformou ele em um ser vivente. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso para a sua honra e para a sua glória. Deus não criou o homem para viver de qualquer maneira. E quando nós começamos a observar os princípios que Adão quebrou lá no céu, que distanciou ele de Deus, nós começamos a perceber as consequências que Adão trouxe para a humanidade. Inclusive, quando nós vamos no Evangelho, nós começamos a ler lá, que a Bíblia diz que através de um homem, toda a humanidade sofreu as consequências. Foi por isso que Deus colocou algumas leis, algumas normas, para que o homem aprendesse uma nova maneira de viver. E aí muitas pessoas podem dizer assim: mas a lei, ela não foi o suficiente. Ela não era o suficiente para a salvação, mas ela apontava para Cristo com uma nova forma de viver. Uma nova forma de viver. Toda vez que você olha para a lei, você vê ela sempre apontando para Cristo. Ou seja, dizendo para nós o seguinte, que Adão, nós sabemos que Adão era um tipo de Cristo, que falhou, e Deus mostrou o seguinte, esse aqui falhou e teve essas consequências. E aí Deus estava mostrando para nós que viria outro, que iria nos livrar de todo aquele peso que nós estávamos carregando, e mostrando para nós que aquela forma era a forma ideal para se viver.
E o interessante que nós precisamos entender a respeito da lei e da graça é que muitas pessoas às vezes começam a se questionar: por que nós não seguimos só o Evangelho e deixamos a lei? E aí nós começamos a ver que Jesus, ele veio simplesmente para cumprir tudo aquilo que o Pai tinha determinado. Tudo que o Pai tinha determinado, o Filho veio para cumprir. Então, se hoje eu pudesse dar um nome para essa mensagem de hoje, eu diria o seguinte: que a lei e o Evangelho fazem parte da salvação de Deus para a vida do homem. A salvação minha e sua, ela foi idealizada por Deus. Quando o homem pecou, o diabo imaginou que tudo estava perdido. E Deus disse o seguinte: da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ali Deus estava idealizando a minha e a sua salvação. Então foi idealizado por Deus. E aqui nós temos muitos engenheiros, e vocês sabem que quando você idealiza um projeto, alguém precisa executar esse projeto. Nem sempre é aquele que idealiza que faz o projeto, não é assim? E aí Deus foi lá e idealizou, e Jesus Cristo veio para executar esse projeto da salvação. Precisaria ter alguém para fazer, para executar. E aí quando Deus idealizou esse projeto da salvação para o homem, Ele criou alguns princípios, não para maltratar o homem, não para humilhar o homem, mas para mostrar para ele que existe uma nova forma de viver. Existe uma nova forma de viver. O homem precisa entender que a coisa mais boa, a melhor coisa que tem, é saber que você fez parte do plano de Deus. Às vezes eu converso com muita gente e as pessoas começam a questionar o motivo da existência delas. Por que eu vim ao mundo? Talvez aqui essa noite tenha alguém que tenha passado por isso, se questionar o porquê. Por que tanto sofrimento? Nós precisamos entender que nós fazemos parte do plano de Deus. Nós não podemos questionar as vontades de Deus. Nós simplesmente precisamos seguir as vontades dele. E aí nós começamos a entender que Deus criou o homem, colocou lá, estabeleceu lá normas para ele seguir, e ele quebrou. E a partir daí, Deus não desistiu do homem. Deus poderia ter desistido. Deus poderia ter acabado com tudo. Mas não. Ele idealizou esse plano da salvação para mim e para você. E o Filho dele veio executar tudo isso. E quando nós olhamos para a lei, o que nós precisamos entender através da lei? Nós precisamos entender que tudo na vida existem limites. E quando eu olho para o Evangelho, eu começo a entender que o Evangelho é a salvação, mas também ele é uma lei. Se você observar lá, o Evangelho é a lei de quem, pastor? A lei de Cristo. Uma nova forma de viver. Se você observar, lá em Gálatas, o que está escrito lá? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, Cristo agora ele vem nos mostrando uma nova maneira de viver, que é a forma da renúncia. Algo que Adão não tinha feito lá no início, Cristo vem trazendo para nós agora um novo jeito de viver.
E aí, o que nós precisamos aprender com isso? Quando eu falei no início da mensagem, a respeito do pai, que tem o filho ali, o filho começa a fazer várias caquinhas, e o pai vai limpando, só que chega um certo momento, que esse filho precisa aprender a se limpar sozinho. Ele já sabe onde existe água, ele já sabe onde existe lugar de tomar banho, não é assim? Às vezes, nós precisamos entender que a parte mais difícil, ela já foi feita. Que foi o alto preço que foi pago pelos nossos pecados. Às vezes nós nos questionamos muito a respeito disso. E mais adiante nós iremos falar a respeito de um outro fator. Que teve o projeto da salvação que foi idealizado por Deus. Jesus veio e executou tudo aquilo. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a observar que naquele dia que Adão desobedeceu a Deus, me veio à mente o seguinte: um único dia que o homem ficou longe de Deus, ele estragou toda a humanidade. Ou seja, um único dia que Adão ficou distante de Deus, ele trouxe consequência para toda a geração. E aí, nós precisamos começar a questionar o seguinte, que um dia que você fica longe de Deus, você pode trazer consequências drásticas para a sua família, para a geração, e por que não para o reino de Deus? Por isso que Davi dizia o seguinte: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Por quê? Davi sabia que um único dia longe de Deus poderia fazer um estrago gigante na vida dele. A Bíblia, irmãos, ela prega por si só. Quando você pede o Espírito Santo para falar em seu coração, você começa a observar que eu estou aqui para falar a palavra, mas ela prega por si só, porque ela é uma palavra viva, que traz transformação para o coração do homem. Todos nós podemos sim sentar na nossa casa, no trabalho, e pedir a Deus para falar em nosso coração, porque essa palavra, ela é viva. Ela está aqui para gerar transformação na nossa vida. E às vezes, olha só que interessante, quando nós observamos ali a criação do homem, e depois o pecado, abrem para nós aí por favor, em Romanos 5:20. Olha lá, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça de Deus. Olha só, a lei, ela foi introduzida para quê? Para a minha e para a sua salvação. Antes da lei mosaica, a morte já existia. Mas por que a morte já existia? Porque algo tinha sido quebrado lá no início. E aí a Bíblia diz para nós que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a lei, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, por causa do pecado, Deus deu a sua lei a Moisés para mostrar como devemos viver. Foi para isso. Deus estava querendo mostrar para a humanidade, essa é a forma de viver. Essa lei mostrava claramente que todos pecamos, e ninguém segue perfeitamente a vontade de Deus.
Então, a lei de Deus, ela realça. A lei de Deus, ela realça os nossos pecados. E mostra que nós estávamos condenados. Se não existisse lei, ou seja, não teria pecado, não é assim? Então a lei estava ali para mostrar para nós que existiu um erro, uma falha. E aí, essa lei, ela nos aponta para o Evangelho, que é através de Jesus Cristo que viria e veio a nossa salvação. Por causa de Adão, todos foram condenados. E por causa de Jesus, todos nós podemos ser salvos. Mas nós precisamos entender que nem tudo. Um dia eu assisti uma pregação do pastor Elan, que ele falou assim que o Evangelho, ele é uma boa notícia, mas também ele é uma má notícia. E quando ele falou aquilo, eu fui para casa pensando, por que o Evangelho é uma má notícia? Porque o Evangelho nos mostra que se nós não seguirmos os preceitos de Deus, nós seremos condenados. Irmãos, é simples assim. Jesus Cristo veio e pagou um alto preço pelos nossos pecados. Mas precisamos ter uma contrapartida em relação a isso. E Jesus, ele mostrava que as parábolas de Jesus, eu aconselho vocês a ler as parábolas de Jesus. Jesus, quando ele falava em parábolas, ele mostrava coisas que estavam por vir. Coisas que estavam por vir, para acontecer. E nós precisamos começar a entender isso, que o Evangelho, ele vai trazer para nós a graça, mas essa graça, ela tem um peso. Ela tem um peso. Que peso é esse? Da obediência. Nós precisamos obedecer. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, já que Jesus pagou um alto preço por mim, Ele já comprou a minha passagem para o céu, então eu posso ficar de boa, está tudo tranquilo. E aí eu pedi a Deus para me dar uma palavra para aquela pessoa. Falei para ele assim, se eu comprar uma passagem para você, pago lá R$1.000 numa passagem, para você viajar, tem um horário de você embarcar nesse ônibus. O preço dessa passagem é irrevogável, ou seja, ele continua sendo o mesmo, mas se você não estiver no ponto de ônibus, você vai ficar para trás. Entende que o homem, ele precisa entender isso? Jesus, ele falava em suas parábolas e às vezes ele dizia o seguinte: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria ali à espreita, vigiando. Ou seja, então nós precisamos ficar atentos. Porque através da lei nós vemos ali as consequências, mas também nós precisamos entender o seguinte, que por mais que Jesus Cristo tenha pago um alto preço pelos nossos pecados, nós não podemos deixar que todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário fosse em vão. Nós não podemos. Nós precisamos entender que através do sacrifício de Jesus, a nossa vida, ela veio com muitas coisas boas, mas também ela trouxe para nós responsabilidades. Salomão, em Eclesiastes 7:29, ele disse assim: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez o homem justo, mas
eles foram em busca de muitas intrigas. Ou seja, algumas traduções falam confusões. Ou seja, Deus criou o homem justo. Mas o homem começou a buscar outras e outras confusões. Falando ainda do plano da salvação, a coroa da criação. Olha só, Salmos 8:5. Coloca aí para nós, por favor. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroastes com glória e com honra. Olha só. O ser humano, quando foi criado, vivia continuamente na presença de Deus. Tanto é que quando você vai lá observar, ao fim da tarde, Deus vinha para conversar com Adão. Deus é um ser relacional. Ele não precisa, mas Ele gosta. Tanto é que quando Deus foi criar o homem, o que Ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a criação foi para Deus se relacionar. Se relacionar. Nesse tempo, o pecado não havia entrado no mundo. Ou seja, aquele tempo que Adão vinha, e às vezes quando eu começo a ler ali em Gênesis, eu começo a pensar como que era o diálogo de Deus com Adão antes do pecado. Já pararam para pensar? Porque a Bíblia relata um dia que Adão quebrou, mas tiveram outros dias que Deus vinha ali para conversar com o homem. E às vezes eu começo a pensar o seguinte: como era esse diálogo? Deus ali conversando com Adão. Já parou para pensar? E aí, Deus está falando no meu coração o seguinte: tem muitos aqui que precisam voltar lá atrás, porque Deus está com saudade de você, para conversar com você, assim como Ele conversava com Adão lá, antes da queda. Antes de você talvez pensar em desistir dos caminhos do Senhor. Deus, Ele quer se relacionar. Deus criou o homem para se relacionar. Uma perfeita criação. A sua criação mais preciosa. Olha só, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Podemos ver aqui que Deus, como um ser maravilhoso, Ele dá para o homem toda a autonomia, para ele fazer várias coisas. Fazer várias coisas. Porque Deus, Ele é um ser relacional. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Deus é um ser relacional. Nós vemos nessa passagem ali, né, Gênesis 3:8. Abre para nós, por favor, para a gente ver como que Deus é um ser relacional. Quando a sua mulher ouviram o som do Senhor, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da sua presença, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só, quando eles viram que Deus estava chegando, eles correram. E aí eu te pergunto, quando Deus vai à sua direção, o que você tem feito? Você corre em direção a Ele, ou você corre longe dEle? Nós precisamos entender esse fator, que Deus, Ele quer se relacionar, e Ele vai fazer todos os meios
para trazer o homem de volta. Olha que interessante, no livro de Levíticos 26, 12, olha o que Deus fala lá. Depois que o homem pecou, Deus criou várias estratégias para trazer o homem de volta. Levíticos 26, 12. Olha só: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Pode continuar aí. Eu sou o Senhor Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravos deles. Quebrei as travas do jugo que prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Olha só, depois da queda, todo homem andava encurvado, envergonhado, e Deus falou assim: ó, eu vou resgatar isso, eu vou resgatar a honra de vocês. Olha como que o nosso Deus é um Deus relacional. Nessa passagem nós vemos que Deus buscando estabelecer um relacionamento com o homem. O que Deus estava dizendo ali? Que não vai ficar desse jeito. As coisas, elas vão mudar. E a partir daí, quando nós olhamos a respeito do projeto da execução, que nós já falamos aqui que a salvação ela foi idealizada por Deus e ela foi executada por Cristo. Aí a gente vai lá no livro de Gênesis 3,15. Olha o que diz para nós lá. Depois que aconteceu o processo da queda do homem, eles disse: vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com todo o empenho. Gênesis 3,15. Isso. Olha só, Gálatas, abre para nós aí por favor. Gálatas 6,12. 6,2. Aí quando vem esse projeto da execução, nós vemos o quê? Nós vemos aqui que Cristo, quando Ele vem executar esse projeto da salvação no Evangelho, nós observamos ali que o Evangelho ele passa a ser o quê? A lei de Cristo, que era a forma de nós vivermos. Olha o que está escrito ali: levai os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E aí nós precisamos nos questionar o seguinte: será que nós temos sim levado as cargas uns dos outros? Será que nós estamos cumprindo realmente aquilo que Cristo determinou? Porque tudo aquilo que foi dito lá no livro de Gênesis, que Deus disse que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, esse que veio no Evangelho trazendo as boas novas para nós, ele trouxe também consigo responsabilidades para o homem. Inclusive Cristo disse o seguinte: que o homem, se quisesse segui-lo, ele deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Olha para vocês verem o que João diz lá em Apocalipse 2, 12, 9. João estava testificando lá no Apocalipse o que Deus tinha dito lá em Gênesis, a respeito que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Olha só, Apocalipse 12, 9. Então o grande dragão foi lançado fora, e ele, que é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana
o mundo todo. Olha só, ele e os seus anjos foram lançados na terra. Olha só, ali, quando vocês peguem depois dessa história ali, comecem a ler para vocês verem, o que João está dizendo ali? João está dizendo que Jesus, ele foi perseguido desde o ventre de Maria, que Herodes lá estava procurando matar todas as crianças. E se você continuar lendo ali, você vai perceber depois lá em Mateus, que um anjo chega para Maria e José e fala assim: vão lá para o Egito. Por quê? Porque eles estão tentando matar o filho de vocês. Por quê? Porque o diabo sabia que Deus, lá no início da criação, após a queda, Deus tinha dito que iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente. E aí nós vemos aqui que o projeto da salvação lá no Antigo Testamento foi idealizado por Deus, executado por Cristo, e agora ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo aplicado pelo Espírito Santo. Olha como que Deus é bom. Ele idealizou, Jesus veio, executou, e o Espírito Santo agora está aplicando. E aí você pode dizer assim: olha, pastor, mas então, se Jesus já morreu, se já foi resolvido, por que o Espírito Santo está aplicando isso em nosso coração? Porque ainda a obra não foi completa. Lembra aquilo que o apóstolo Paulo disse lá? Aquele que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus. E aí, quando você começa a observar que Jesus estava falando da sua morte, os discípulos começaram a ficar tristes. E aqui eu quero falar um pouco de orfandade. No dia que meu pai morreu, irmãos, eu fiquei muito triste. Porque eu começava a me questionar assim: quem agora vai me dar conselho? Quem agora vai ouvir os meus choros? E até hoje, irmãos, no dia do aniversário do meu pai, eu me sinto muito triste. Porque eu não tenho mais a presença dele. E Jesus começou a observar que os discípulos estavam ficando entristecidos quando ele disse que iria partir. E ele disse assim: se eu for, o Consolador não virá. Olha só, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque ele sabia que quando alguém é órfão, ele não tem direção. Quando alguém é órfão, ele não tem uma referência. É por isso que o Espírito Santo foi deixado para ser aplicado. Todo o plano de Deus, da salvação, desde lá de Gênesis até Apocalipse. Porque a ausência paterna, ela traz muitas lacunas e feridas. Muitas lacunas e feridas. É por isso que, às vezes, você se sente entristecido. Porque talvez você está distante do seu pai. Mas eu não estou dizendo aqui do pai terreno, não. Estou dizendo do pai lá do céu. A Bíblia nos diz, no livro de Mateus, o seguinte: que quando o demônio sai de dentro de uma pessoa, a Bíblia diz que ele vai procurar outros lugares para descanso. E aí, não encontrando lugar, ele fala assim: eu vou voltar para aquele lugar onde eu estava. E a Bíblia diz que quando ele encontra a casa vazia, ele vai e busca outros. E a Bíblia diz que o segundo estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aí eu quero dizer para você o seguinte: casa limpa precisa estar ocupada. Deus não limpou a casa do seu coração para ficar vazia, não, meu irmão. Casa vazia, ela é um chamativo para vândalos. Nós sabemos disso. Por isso que a nossa casa, que é o nosso coração, precisa estar
cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a aplicação ali para a salvação, ela vem através dele. E Jesus ainda diz no Evangelho o seguinte, de João: quem crer em mim será salvo. Olha só, ele está falando de um futuro. Quem crê em mim será salvo. Agora ele diz assim: quem não crê já está condenado. E eu sou da época das lamparinas. Quem aqui é da época das lamparinas? Estou um pouco velhinho, mas na casa do meu avô tinha as lamparinas. Aqui nós vamos falar um pouco, já estou partindo para o final da mensagem, das virgens lá, das loucas e as prudentes. A lamparina funciona assim, meu irmão. Se tem duas lamparinas acesas e uma lamparina está ali sem um azeite, ou naquela época era querosene ali, não tem como você pegar e colocar a querosene dentro da outra, não, a não ser que você apague o fogo da outra lá, para não gerar chama entre uma e outra. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu estava preparando essa mensagem, eu li que Jesus falou para os discípulos assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Aí Jesus fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Só que quando você continua lendo, ele fala assim: mas eu vou preparar lugar para vocês. Já preste atenção que Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Ora, se há muitas moradas, por que ele vai preparar lugar? E quando você começa a observar, o que Jesus estava dizendo? Para onde eu vou, vocês também irão. E aí eu perguntei para Deus assim, no meu momento lá, da preparação dessa mensagem, eu falei com Deus assim, com Jesus assim: Senhor, quantas moradas vão ter no céu? Aí Jesus falou assim: a proporção de moradas que eu estou preparando no céu é a proporção de moradas que o meu Espírito ocupa na terra. A quantidade de moradas que eu irei preparar no céu é a quantidade de moradas que o meu Espírito ocupa na terra. Lembra lá das loucas e as prudentes? 5 ficaram para trás. Por quê? Não tinham um azeite, que era ali a representação do Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto para vocês: o que nós iremos fazer? Depois de tudo isso que Deus disse para nós. Quando Jesus disse aqui que na casa do Pai tinha muitas moradas e que Ele iria preparar. Não é assim? Quando você está viajando para um lugar, você pergunta assim: tem lugar para mim? Aí você tem que colocar o seu nome na lista. Se o seu nome não estiver na lista, o pastor acabou de falar aqui, será que tem uma vaguinha lá para o seminário? Se o seu nome não estiver na lista, meu amigo, você não vai participar. Por quê? Porque para você ter a sua morada lá, seu nome precisa estar na lista. Precisa estar escrito no livro da vida. E para finalizar, eu quero ler agora Apocalipse 3:20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. Deus não quer que ninguém se perca. Ele está o tempo todo batendo a porta do nosso coração. E essa porta, ela só pode ser aberta de dentro para fora. Somos nós que precisamos abrir a porta e deixar que o Senhor entre. Por quê? Porque quando Ele entrar e o Filho do Homem vier nos buscar, Ele vai encontrar azeite em você.
e o seu lugar vai estar reservado lá. Pergunto mais uma vez. Adão, aí eu escrevi aqui no finalzinho assim, Adão, quando Deus bateu na porta dele, ele correu. E você, o que você vai fazer? Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar gravada em nosso coração. Pastora.